A única coisa que Deus está nos convocando a fazer nesse período de 7 dias, que diz respeito a um tempo de plenitude para a minha vida e para a tua vida, a partir do momento que nós somos libertos do Egito, a partir do momento que nós somos salvos por esse cordeiro imolado, por esse cordeiro morto pelos meus pecados e pelos teus pecados, Deus está dizendo que a partir desse momento, durante esses 7 dias, que é o período entre a nossa salvação e a volta de Jesus, nós não precisamos fazer nada. Esse é o chamado sábado, né, que a Bíblia chama de sábado do povo de Israel, né? Eles chamam de Shabat, né? Esse é o sábado deles, que é aquele momento do descanso em Deus. Quando nós temos o entendimento do que é o sábado, do que é esse descansar em Deus, nós passamos a viver de outra maneira na presença de Deus. Nós conseguimos entender que não há mérito nenhum na minha vida, não precisa ter esforço para ser salvo. Jesus já fez tudo na cruz do Calvário. O que as pessoas muitas vezes se confundem é justamente com o não mérito para a salvação, porém eles esquecem do processo de mortificação da minha carne, dos meus pecados, de tirar o fermento durante esses 7 dias que eu acabei de falar, para que então, nessa última reunião solene, eu seja encontrada no meio de Israel, no meio do povo de Deus, no meio da congregação dos santos, sem fermento, sem pecado. E isso sim requer esforço da minha parte. O processo de santificação, o processo de purificação, vamos dizer assim, dos meus pecados, dia após dia, na presença de Deus, isso sim traz esforço. Agora, eu dizer que existe algum esforço a ser feito para que eu seja salvo, queridos, isso é totalmente contra a palavra de Deus. Porque Deus está dizendo aqui que era para o povo descansar durante esses 7 dias. Não era para eles fazerem trabalho nenhum. Vocês viram aqui que eu acabei de ler? Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida. Então, era uma maneira de Deus dizer, durante esses 7 dias, vocês vão parar e vão entender que a salvação que vocês acabaram de ter, das mãos do diabo, das mãos de Faraó, das mãos da escravidão do Egito, não diz respeito a vocês, mas diz respeito ao que eu fiz por vocês. Então, quando nós tomamos posse da salvação de Jesus, não através de mérito, não através de obras, não através de uma vida boazinha, né? Como alguns acham, mas eu sou bonzinho. Não existe isso, queridos. A palavra de Deus diz que a salvação, ela é para aqueles que creem. Né? Então, o que eu preciso fazer simplesmente é crer que Cristo veio e foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado desse mundo em meu favor e em favor daqueles que creem. Amém? 17. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. Eu gosto muito de alguns versículos onde Deus ele é enfático em dizer que ele está separando um exército. Vocês leram aqui comigo? Vocês prestaram atenção nesse detalhe? Celebrem a festa dos pães sem fermento. Então, essa festa que ele está falando é esses 7 dias a partir do momento da Páscoa, que eles passariam então a comer pão sem fermento durante 7 dias. Eles deveriam não ter fermento dentro de casa. Durante esses 7 dias, celebrem essa festa, né, dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês, os exércitos. Queridos, o que Deus estava fazendo aqui em Êxodo 12, o que Deus estava fazendo nesse momento com o povo ali no Egito, era tirando um povo que estava durante 430 anos sendo escravo de Faraó. Deus não estava tirando, fisicamente falando, um exército de soldados.
Não existia treinamento militar durante a escravidão. Mas Deus diz claramente aqui que ele estava tirando o seu exército. Eu gosto muito, tem um versículo logo no início de Gênesis também, que Deus diz que ele estava formando o seu exército. Por que que Deus diz isso? Lembra quando eu falei que a 10ª praga tinha a ver com o juízo que Deus estava trazendo sobre os deuses do Egito? E mais precisamente sobre principados e potestades, sobre o próprio Satanás, que havia feito com que o primeiro homem pecasse e caísse, e por causa disso toda a humanidade estava então em pecado. Lembra que eu falei isso? E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê durante o Velho Testamento praticamente inteiro muitas guerras, muitas lutas para conquistar territórios, para conquistar as coisas que Deus tinha preparado para o seu povo. E durante todas as passagens onde a gente vê isso, a gente vê Deus falando com o seu povo como um grande exército. Por que que Deus fala do seu povo como um exército? Por que que Deus diz que ele é o nosso general de guerra? Por que que Deus diz que eu sou alguém que devo estar coberto com uma armadura de Deus? Por quê? Porque a nossa luta é contra principados e potestades. Então, durante toda a nossa passagem nessa terra, durante toda a vida do homem na terra, ele tem um papel importantíssimo no reino de Deus, que é aprender a lutar com armas espirituais. No Velho Testamento, esses homens eram treinados e eles realmente iam para o campo de batalha, lutar contra os seus inimigos físicos, que davam a representação espiritual para nós hoje. Se nós olharmos para os exércitos de Deus, lutando contra os exércitos dos inimigos, e quando nós nos aprofundamos no Velho Testamento e percebemos contra quem esses exércitos de Deus estavam lutando, nós vamos perceber que tudo tem uma profundidade a respeito de divindades, a respeito de deuses das terras onde estavam sendo tomadas, territórios que Deus estava realmente tomando para si novamente, e sempre tem um fundo espiritual nessa posse que Deus estava dando para o seu povo, nesses exércitos que estavam se levantando uns contra os outros. Nunca Deus estava fazendo com que o homem, a sua criação, lutasse contra outro homem simplesmente, mas Deus estava nos mostrando como seriam as batalhas que o seu exército teria que travar para vencer e para tomar posse daquilo que Deus tinha reservado para nós. Queridos, a palavra de Deus diz muito claro que o reino de Deus é tomado à força. O que quer dizer isso? Nós só vamos conseguir conquistar, nós só vamos conseguir realmente tomar posse daquilo que Deus tem preparado para nós, já através de muita batalha espiritual. A nossa luta não é contra o nosso irmão que está do lado, mas a nossa luta é contra principados e potestades, contra o reino das trevas, contra justamente o oponente de Deus. Nós estamos falando do reino espiritual, nós não estamos nunca falando do reino físico. Deus nunca quer um exército de homens que lutem contra outros homens. Simplesmente, o que Deus está dizendo é que eu preciso me armar, eu preciso me preparar, porque a partir do momento em que eu como a minha Páscoa, a partir do momento que eu sou liberto do reino, do império das trevas e passo a estar no reino do Filho do seu amor, eu estou me alistando em um exército que vai aprender a lutar com armas espirituais, para que nós possamos então conquistar o reino de Deus, tudo aquilo que Deus tinha preparado para nós desde a fundação do mundo e que Satanás roubou, que Satanás tem domínio, mas que o domínio é para ser do homem, o domínio é para ser dos filhos de Deus. Então é nisso que nós estamos alistados, é nesse exército que nós estamos alistados, é nisso que Deus está nos chamando para uma batalha, é nesse exército que Deus está falando, que Ele está chamando aqui em Êxodo 12, versículo 17. Versículo 18.
No primeiro mês, comam pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Se você fizer as contas aqui, exatamente os 7 dias que Deus está dizendo, a partir do momento em que o cordeiro é morto, a partir do 14º dia que o cordeiro da Páscoa seria imolado, seria morto, é desse tempo que Deus está falando aqui. No primeiro mês, comam pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias, vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel. Seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. A ilustração, ela é tão simples e ao mesmo tempo tão poderosa. Jesus Cristo, ele diz várias vezes durante o seu tempo de passagem aqui na terra que ele é o pão vivo que desceu do céu. E esse pão vivo não tinha fermento, que era o pecado. Jesus, ele foi o único e primogênito de Deus que não teve pecado. Porque ele era o próprio Deus, ele era o Deus encarnado. Então ele nos provou, ele nos mostrou que há a possibilidade de, como seres humanos que nós somos, de nós não termos pecado, de nós vivermos uma vida de santidade diante de Deus, de estarmos separados para Deus, mesmo estando nesta terra corrompida. Então, o que Deus está dizendo é que durante 7 dias, durante esses 7 dias depois da Páscoa, que eu já disse aqui, vou repetir, Deus está falando de um tempo de plenitude para a minha vida e para a sua vida. Talvez o meu tempo de 7 dias seja do momento em que eu aceitei Jesus até os meus 90 anos, por exemplo, que eu venha a falecer. Ou seja, do dia que eu aceitei Jesus até a volta de Jesus, que está muito próximo e a gente não sabe o dia. Talvez esse seja o meu 7º dia. Talvez o meu 7º dia seja daqui 1 ano que eu venha também a falecer. Então nós não sabemos qual é essa plenitude dos tempos para a minha vida e para a tua vida. Então nós devemos estar totalmente preparados para esse 7º dia, para o dia em que Jesus vai nos levar para junto dele, seja através de uma morte física, ou seja através do arrebatamento, seja através da volta de Jesus. A nossa preocupação tem que ser em não ter fermento na nossa casa, não ter pecado em nós. O nosso processo de mortificação, o processo de santificação, ele precisa começar a partir do momento em que Jesus me liberta do império das trevas e me leva para o reino do Filho de seu amor. Durante todo o tempo, se nós estudarmos, se você ler o Velho Testamento, justamente nesse momento do êxodo, da saída do povo de Deus do Egito, rumo à terra prometida, você vai perceber que a partir do momento que eles começam essa caminhada no deserto, o que Deus vai provar no coração desses homens e mulheres é justamente essa fidelidade para com Deus. É justamente essa troca de mentalidade. Nós vamos falar um pouquinho disso sobre isso na próxima aula, eu não quero entrar aqui, mas Deus vai, durante todo o tempo em que esse povo está no deserto, ele vai provar os seus corações para saber onde é que verdadeiramente o coração desses homens está. Então, mais uma vez eu vou repetir, para eles serem libertos, para nós sermos salvos, não há nada a ser feito para ter esse mérito. Deus é quem fez por nós através de Jesus. Jesus é que fez o sacrifício perfeito pela minha vida e pela vida de toda a humanidade. Então, para ser salvo, eu só preciso crer na palavra de Deus. É isso que precisa para ser salvo. Não há obras, não há nada que eu faça para ter mérito nisso. A palavra de Deus diz que é somente crer. Agora, se eu disser para vocês que durante o período desses 7 dias que eu devo então tirar todo o fermento da minha casa, se não houver um verdadeiro empenho da minha parte em buscar essa mudança de vida para que esse fermento saia da minha casa, aí sim nós estamos caminhando
para uma perdição, mesmo tendo sido libertos do Egito, mesmo tendo sido libertos das mãos de Faraó. Muitos ali no deserto pereceram, a palavra de Deus diz. Praticamente toda essa geração que foi liberta do cativeiro de Faraó, desse cativeiro do Egito, não alcançaram a terra prometida, não alcançaram a promessa de Deus. E aí você pode dizer assim: Elisângela, o que Deus está dizendo com isso para mim e para você? Deus está dizendo que se eu não estiver pronto a mudar a minha forma de pensar, a mudar o meu modo de agir, a mudar os padrões da minha vida para os padrões de Deus, para os padrões da palavra, eu posso ser salvo, porque não há mérito nisso, mas eu posso perder a vida eterna, que é justamente esse último dia, esse 7º dia em que Deus quer me encontrar sem fermento. Então, a nossa preocupação, não é preocupação, o nosso anseio é por justamente, a partir do momento em que eu sou salvo, eu comece a buscar dentro da palavra de Deus os padrões, a vontade, o desejo, a mudança que Deus requer para mim e para você, para que nós possamos chegar nesse último dia, nesse 7º dia que a palavra de Deus diz, nessa reunião solene, e eu possa ser encontrada sem fermento. Se isso não acontecer, queridos, eu sinto lhe informar, mas a palavra de Deus diz, e ela é muito clara, você vai ser eliminado do povo de Israel. Você vai ser eliminado do meio da congregação dos santos. Você vai ser eliminado do meio do povo de Deus. Por quê? Porque Deus não compactua com o pecado. Então, nos libertar, Ele fez o trabalho para nós. Agora, a partir do momento que nós somos libertos, que nós somos salvos, há sim um processo que eu e você começamos a passar para que nós possamos entrar debaixo desse reino de Deus. Amém, queridos? Eu quero deixar aqui essa aula praticamente finalizada, mas eu quero dizer para vocês que se houve, durante esse período em que eu trouxe esses ensinos, se ficou alguma dúvida, se restou alguma dúvida sobre esse assunto, eu gostaria realmente que vocês me mandassem um e-mail, vocês que têm o meu contato podem me mandar via WhatsApp. Se ficou alguma dúvida a respeito de algo que eu disse aqui, não fiquem com nenhuma dúvida. Podem me contactar que a gente vai tirar todas essas dúvidas, ok, queridos? Inclusive eu fiz uma pequena apostila com justamente essa comparação entre Êxodo 12 e a última semana de Jesus. Então, se você que está aqui me assistindo, você quiser essa pequena apostila, acho que são 2 ou 3 páginas, que eu coloquei exatamente esse paralelo que eu acabei de falar para vocês nessa aula 7, eu coloquei esse paralelo em versículos, em passagens, para que fique um pouco mais fácil o meu e o seu entendimento a respeito dessa salvação, dessa passagem que Êxodo 12 traz muito claro para nós a respeito da crucificação de Jesus, a respeito desse sacrifício do último cordeiro, que seria o próprio Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo. Amém, queridos? Eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar conseguindo gravar esses vídeos para poder auxiliar você que está aí do outro lado, vocês que têm me acompanhado aqui no YouTube. Eu quero só agradecer e pedir para que vocês divulguem os vídeos com amigos, com aqueles que vocês sabem que gostam de estudar a palavra, para que nós juntos possamos ser edificados em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe. Eu quero finalizar essa aula agradecendo em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês.